Esse YouTube escolheu um dos melhores nichos para crescer seu canal de games no YouTube. E ainda por cima, platinou o algoritmo. Showza cresceu seu canal no YouTube fazendo 100% dos jogos ou platinando eles. Como se não fosse suficiente, ele pode gravar qualquer jogo para o seu canal que o mesmo pode bombar. Um sonho que muitos têm. Crescer um canal de games podendo postar qualquer jogo. Hoje eu vou te mostrar como o Showza cresceu seu canal no YouTube fazendo 100% ou platinando jogos e como é que você pode aplicar o mesmo conceito no seu canal. Começando aqui. Quem é ele? Ele é um youtuber que posta vídeos de gameplay de jogos completando eles em 100% ou platinando, que é a maior parte. Ele primeiro faz a live comentando 100% ou platinando algum jogo para depois transformar em vídeo, mas parece que é uma estratégia recente. Aparentemente ele não tem Twitch e está fazendo apenas lives no YouTube. O canal é esse daqui, então vamos analisar a segunda coisa aqui, que é a estética do canal. Ela é bem bonita com vermelho, que traz aquela sensação de animação. Olhando aqui a arte de canal e logo, eu achei que ficou muito bonito. É porque o vermelho traz aquela sensação de animação, né? De excitação, né? Que nem a Coca-Cola traz, que a Coca-Cola tem essa cor vermelha. Eu achei que ficou bem bonito e de certa forma congruente, nem sei como é que se fala, com os vídeos dele. Por conta que os vídeos dele já tem esse tom um pouco mais animado, um pouco mais dinâmico. A arte de canal e a logo se combinam muito bem, como eu já te mostrei aqui, ó. Elas se combinam muito bem. E mais um ponto aqui muito importante. Mais 10 pontos por lembrar que Jesus te ama aqui, ó. Jesus te ama. Próximo ponto aqui, a duração dos vídeos. Olhando aqui a duração dos vídeos, é em torno de 20 minutos. E é bom pôr espaço dos 10, como assim? Se a gente olhar aqui, a maioria dos vídeos dele é em torno de 20 minutos, ó. 26, 25, 18 aqui deu 18, esse aqui deu 46. Mas enfim, é um em torno de 20 minutos, né? Tem uns que pegam até 30, na verdade, né? De qualquer maneira, o que eu quero dizer assim. Normalmente, quando um vídeo passa de 10 minutos, o YouTube tem propensão a recomendar mais eles. Por conta que, se as pessoas estão assistindo esse vídeo de 10 minutos, essas mesmas pessoas estão vendo bastante propagandas. E se estão vendo bastante propaganda, o YouTube está ganhando dinheiro e o vídeo está tendo uma edição mais alta. E isso funciona muito bem. Funciona muito bem. E, pelo que eu vi, muitos canais de games também tem um público que assistiria de boa vídeos de 10 horas, não, né? Seja vídeos de 1 hora, de 2 horas de boa. Eu vi que tinha muitos canais, os canais que eu tinha analisado antes, o público parecia que assistiria de boa. Uns vídeos de 1 hora, né? 40 minutos, né? E provavelmente, com certeza sim. Porque olha aqui, tem uns 20 minutos, uns aqui que deu 46 aqui. Enfim. Mas o que importa é que o vídeo tem que ter mais de 10 minutos. Esse é o importante. Outro ponto aqui, vamos lá, que agora é a capa. Hoje estou sendo bem direto. Observação. Elas têm algum elemento fixo, ou modelo que aparece em todas. Como assim? Se você olhar aqui, tem alguns elementos fixos que aparecem em todos, né? Pelo menos em todas do recente que ele tá postando. Não sei como é que foram as primeiras capas do canal dele. Já que ele tem muitos vídeos, né? 159 vídeos, né? Enfim, voltando aqui. Um dos pontos que é o personagem do jogo na capa. Você pode pegar aqui e olhar que o personagem do jogo sempre aparece na capa. Sempre aparece. Algum personagem tem que aparecer. Algum personagem. Sempre assim. Por conta que o personagem na capa é um dos crop stoppers, algo mais ou menos assim. É uma das coisas que chama a nossa atenção. Isso tá junto com o rosto ou imagem de algum personagem. Principalmente se esse personagem for bem famoso. Talvez seja por conta que nossa mente já tenta anexar coisas e transformar em rosto, sabe? Não sei se você já olhou... Exemplo, você já olhou tipo as nuvens e você falou, nossa, parece que a nuvem tá aparecendo naquele formato. Que o nosso cérebro tenta achar significado para algumas imagens. Outra coisa aqui. O logo da platina ou texto de 100%. Olhando aqui, ele sempre coloca o 100% aqui. Ou a logo da platina, se ele platinou. Não, se bem que ele fez aqui 100%, né? É que fazer 100% é uma coisa, platinar é outra, né? Mas aqui, ó, como é que é? Enfim, tem isso. Tem o texto ou tem a logo da platina ali. Nem sei, na verdade, o nome desse negócio, né? Mas eu acho que é platina. Eu sei que é da platina, mas não sei o nome certinho. Outra coisa que dá pra ver também, que as capas, eles são bem saturadas. Dá uma olhada nessa daqui, ó. As cores delas são quentes. Ou essa daqui, ou essa daqui, ou essa daqui que tá muito mais claro, que tá até atrapalhando aqui nossa visão, aqui, ó. Eu poderia ter falado também que tem uma login que fica no canto. Sim, mas só que é muito, sabe, fútil, vamos dizer assim. A maioria das pessoas nem vão perceber que é tão pequenininho assim. Outro ponto que eu também queria falar é que os vídeos deles são muito bons e aí já a gente chega, né? Porque além de chamar atenção, ele tem que fazer um vídeo muito bem pra aprender. Porque olha isso daqui, ó. Volta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha os jogos que ele posta aqui. Eu teria até colocado ali no roteiro, mas já eu falo aqui. Olha que ele postou esse jogo, postou esse jogo, postou esse jogo, esse jogo, esse jogo, esse jogo. Você tá vendo que, como posso dizer, é praticamente qualquer jogo.
qualquer jogo? É praticamente. Claro, tem que ser jogos que estão em torno de animação, de aventura, etc. Eu já vou falar. Só que aí, ele tem que passar esses jogos que são mais de animados, que são mais de aventura, de ação, sabe? Essas coisas aí. Dá pra olhar aqui que ele pode postar praticamente qualquer tipo de jogo desde que ele esteja dentro dessas características, né? Se o jogo for animado, né? De ação, aventura, essas coisas. Só que o curioso é que essas pessoas aqui, pelo menos nesse canal aqui, por conta do público que ele conseguiu, é um público que não necessariamente eles se importam tanto assim com o jogo. Eles se importam sim com a história. Mas ele se importa mais com a conquista, com 100%. Porque você analisar tudo que ele conseguiu até agora, os vídeos que ele posta, é 100% focado na platina, no 100%. Sim, ele conta um pouco da história, mas só que a história é tipo uns 20%. O resto é tudo platina, tudo, tudo fazendo 100%. Tipo, ele não foca muito na história, ele não foca muito exatamente na ação, ele foca na conquista. Só que, olha aqui, eu acredito que dá pra usar muito bem esses 100%, essa platina assim, pra também canais de gameplays que focam também na história. Eu acho que podia até funcionar melhor, porque primeiro a história prende nossa atenção, e se ele conseguir, e os seus youtubers também conseguir juntar a parte da história, o storytelling, com a parte do desafio que é a platina 100%, com certeza vai prender muita atenção das pessoas. Porque além delas estarem se comovendo com a história, ainda tem a platina, ainda tem o 100%, tem duas coisas que faz a pessoa ficar no vídeo. Então imagina um canal que conta a história do jogo, a pessoa se emociona com a história do jogo, acha interessante, fica dentro da história, e a outra parte ainda quer ver o 100%, quer platinar, sabe? É uma coisa que deixa o vídeo com uma maior retenção. Ele tá fazendo errado? Não, ele não tá fazendo errado, ele tá fazendo certo. Porque o público dele é esse. O público dele, sim, eles gostam desses jogos e se importam sim por conta um pouco da história, mas eles assistem mais por conta do 100%, da platina e dele. Além do mais, esse é o estilo do canal dele. Não é que ele foca na história, ele foca mais em fazer o 100%, ele foca mais na platina. O título, né? A maioria começa com eu fiz 100%, eu platinei. Olhando aqui os títulos, a maioria do começo do título começa com eu fiz 100%, eu fiz 100%, fiz 100%, fiz 100%, fiz 100%, eu fiz 100%, eu fiz 100%, eu fiz 100%, eu fiz 100%, enfim. Ele começa com eu fiz 100%, ou eu platinei, cadê? Cadê? Eu platinei. Platinei, cara. Platinei todos os Dying Lights e foi brutal. A maioria começa com eu fiz 100%, ou platinei, ou eu platinei, algo mais ou menos assim. Outro ponto aqui também. O resto do título coloca alguma emoção, do tipo, eu me tornei um assassino supremo, e tive um treco. O resto do título sempre coloca alguma emoção. Por exemplo, e foi nostálgico. Em que observação, ele usa com uma certa frequência o uso e. O que eu tô querendo dizer aqui talvez fique um pouco confuso, mas não se preocupe, é assim mesmo. Primeiro ele coloca eu fiz 100% do tal jogo, ou eu platinei o jogo. Depois ele vai lá e no final do título ele coloca alguma emoção do tipo, alguma emoção, alguma curiosidade, alguma coisa da hora, tipo, lembrando, me transformei no Assassino Supremo. Vou te mostrar aqui, ó. Eu fiz 100% de Jack Smith e fiquei ferrado, literalmente. Fiz 100% de Contraband Policy e quase sorteio. Fiz 100% de Papas Frenzaria e tive um treco 2. Vamos dar uma olhada aqui. Fiz 100% de Sword and Shadows e foi nostálgico. Fiz 100% de Hitman 3 e me tornei o Assassino Supremo, entende? E tem sempre esse I. Tá, acho que provavelmente vou dar aqui embaixo. Enfim, seus cheats são tudo maiúsculos. Vamos lá. Se você olhar aqui, tudo maiúsculos, tá? Tirando esse daqui e esse aqui que é um teaser, né? E pelo que eu vi, eu nunca vi ele fazendo teaser, né? Mas enfim. Mas também não sou um inscrito dele por muito tempo, né? Por longo tempo. Enfim. Aqui, o que eu tava falando mesmo? Tá, lembrei. E os títulos deles são 100% em... tirando essas partes aqui. São 100% em maiúsculos. Tirando quando ele coloca isso daqui, ó. Mas os títulos deles são 100% maiúsculos. Uma dica para ficar mais simples de entender como fazer os títulos é essa junção aqui, ó. Eu fiz, ou eu platinei, e emoção, interesse ou curiosidade. Deixa eu ver o que eu falo aqui. Tá. Beleza. E uma dica aqui para te ajudar a fazer esses títulos é... quando você tem um canal desse tipo, você pode colocar o eu fiz 100%,
o eu platinei, né? Eu fiz 100%, eu platinei, aí, tararam, tararam, e coloca o i, aí você coloca ou uma emoção, ou uma coisa interessante, ou uma curiosidade. Como assim? Exemplo, eu fiz 100% de Among the Sleep e morri de tristeza. Você conhece esse jogo aqui, Among the Sleep? Ou só eu que conheço, que foi parte da minha infância? Exemplo, eu fiz 100% de Among the Sleep e morri de tristeza. E começou com eu fiz e teve o i. E depois a emoção, o interesse ou curiosidade. Aqui, ó, morri de tristeza. Entendeu mais ou menos? Podia até colocar aqui algo mais ou menos... Nome do jogo? Aqui, ó. Nome do jogo. Ah, podia fazer assim. Eu fiz, mais nome do jogo e emoção. Ficou assim, ó. Eu fiz 100% de Among the Sleep e morri de tristeza. Facinho, né? Facinho, né? Quando você compreende, é facinho esse modelo aqui. Esse modelo aqui eu acho que pode te ajudar bastante. E, por sinal, o nome do jogo eu também ajudo no SEO, se você olhar aqui. Colocar o nome do jogo e eu consigo identificar mais ou menos qual é o jogo que ele tá gravando, né? Além de saber que o canal dele de games, quando ele coloca o nome do jogo, ajuda também no SEO e o YouTube consegue saber mais o que ele tá gravando, além de ser um jogo, né? Vamos para a próxima coisa? O vídeo, que o vídeo é muito importante. Vamos lá, o hook, vamos começar. Primeira coisa, ele começa o vídeo dando oi com vários textos. Ele dá um oi aí, tudo bem? Aí vai pulando alguns textos assim na tela. Sempre na parte do hook, eu aconselho você olhar o próprio vídeo, tá? Porque eu não posso colocar o vídeo, vai ser ele quer dar um strike em mim ou algo do tipo, né? E também é mais fácil fazer isso daqui. Enfim, outra coisa aqui também. Ele explica o que ele vai fazer no vídeo. Então, ó, primeira coisa, ele fala, oi, tudo bem? Com alguns textos pipicando e fala o que ele vai fazer nesse vídeo. Depois ele explica o jogo, o que vai fazer. Nesse vídeo vamos fazer 100% do jogo, sei lá, jogo tal. E nesse jogo nesse jogo a gente é isso e a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. Ele fala também de algumas conquistas que ele vai completar. Depois que ele explicou um pouquinho, a gente vai fazer isso, isso e isso. A gente vai ter que fazer isso, isso e isso. Mas tem essas conquistas, a gente precisa fazer essa conquista, fazer essa ou fazer aquela. Ou ele fala, precisamos, pra gente fazer o 100%, a gente vai realizar essa conquista, essa daqui e essa daqui, e dar uns exemplos mais ou menos aí. Pra pessoa saber mais ou menos o que tem que fazer além de conseguir as conquistas, obviamente. Pra ser sincero, no próximo vídeo eu vou tentar colocar um texto aqui, um texto aqui explicando, não é um texto aqui, não é um roteiro, é tipo um hook dele. Eu coloco o hook dele aqui, já que eu não posso mostrar o vídeo em si, eu posso descrever ele, o que ele fala em algumas partes, enfim. Aí fica mais fácil de você entender. Em alguns vídeos ele explica em partes ou etapas para facilitar o entendimento. Em alguns vídeos ele explica em etapas ou partes para facilitar o entendimento. Como assim? Depois dele fazer tudo isso daqui, ele fala aqui, mas eu vou separar esse vídeo em 3 partes, ou eu vou fazer isso em 3 etapas, por exemplo, facilita. Alguns vídeos eu vi ele fazendo, só 2 na verdade. E outra coisa, enquanto fala isso, fica aparecendo o personagem dele explicando tudo isso de forma dinâmica e com edição dinâmica. Moral aqui, o que ele faz? Ele começa um vídeo dando um oi, aí pica na tela, ele explica o que ele vai fazer no vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer 100% de Among the Sleep. Depois ele fala o que é o jogo e o que ele tem que fazer, o que ele vai fazer. Nesse jogo somos uma criança e a gente tem que escapar de um mundo estranho. Depois ele fala algumas conquistas vai completar. E para fazer o 100% desse jogo a gente tem que fazer isso, e fazer isso e fazer aquilo. E alguns vídeos ele faz em etapas ou ele começa direto, né? Ele faz em etapas, alguns vídeos ele faz em etapas ou ele passa direto. Se ele fosse fazer etapa, ele falaria, vou separar esse vídeo em 3 partes. Na casa, no mundo estranho e o final, exemplo, sei lá. Ele podia fazer isso, né? E quando ele faz tudo isso, como eu te falei, ele fica aparecendo o personagem dele, que é um personagem dele, né? E fica aparecendo um personagem dele lá no canto, né? Ou no meio da tela, explicando tudo isso e de forma dinâmica, né? Que ele fica se mexendo, fica trocando de emoção. E com uma edição dinâmica, ou seja, coloca uns zooms, tira zooms, coloca corte, tira corte, não. Ele corta o vídeo, dá zoom, coloca música, coloca efeito sonoro, sabe? O começo é bem mais dinâmico. Então vamos para o vídeo em si, porque não adianta você acertar a capa, a duração, a estética do canal e tudo mais, até a parte do tema dos vídeos, né, tipo de vídeos. Mesmo você acertar tudo isso, não vai adiantar de nada se a pessoa não assistiu o seu vídeo, né? Então vamos aqui para o vídeo em si. Ele explica a história do jogo enquanto ele consegue as conquistas, mas ele não se aprofunda muito nela, é isso que eu disse.
Ele explica a história do jogo, enquanto ele consegue algumas conquistas, mas ele não se aprofunda muito nela. Ele foca mais nas conquistas, né? Etc. No 100%, foca mais no 100%. Ele mantém uma edição dinâmica. Ele mantém uma edição dinâmica com vários cortes e algumas vezes coloca o seu personagem para dizer algo. Ou seja, ele faz a edição dele de forma dinâmica e de vez em quando coloca o personagem dele no cantinho só para dizer algo, sabe? Para deixar o vídeo mais dinâmico. Ele coloca quantas conquistas faltam no canto esquerdo da tela, além de mostrar visualmente uma conquista quando ele consegue. Ele deixa aqui no cantinho quantas conquistas quantas conquistas ele já conseguiu. Para isso, ele faz uma live, né? Ele só deixa no cantinho por conta da live, né? Ele vai lá e ele grava uma live de um jogo para aproveitar também esse meio tempo, né, dele passando desafio. Ele deixa aqui no canto, que de certa forma ajuda bastante para saber quantas conquistas faltam. E quando ele consegue alguma, ele dá um zoom no canto, mostra a conquista e vai para a direita, assim. Outro detalhe aqui também, muito similar dos YouTubes analisados anteriormente. Ele explica de uma maneira simples para entender, como se estivesse criando um caminho para a gente. E não é tão fácil. E é tão fácil de entender que até mesmo a criança consegue acompanhar o raciocínio. Então, na parte do vídeo em si, ele explica a história do jogo, mas não se aprofunda, ele mantém uma edição dinâmica, e ele coloca quantas conquistas faltam no canto esquerdo e mostra quantas conquistas ele já conseguiu. E como eu disse, muito similar dos YouTubers analisados anteriormente, porque ele explica tudo que ele tem que fazer, ou explica tudo que ele está fazendo. Sabe, é tipo criar um caminho de pedras para a gente mesmo, para o público, ficar pulando de uma pedra para outra, como se estivesse criando um caminho pra gente, uma linha de raciocínio muito fácil de entender, que até mesmo a criança entenderia. Agora, umas coisas interessantes. Nos comentários, ele dá um coração para todo mundo, indicando que ele viu o seu comentário. Eu fazia também isso no meu outro canal, mas o mais interessante dessa estratégia é que provavelmente fortalece a comunidade. É uma forma de mostrar que o YouTube deu os comentários. Eu nunca vi ninguém falando dessa estratégia, mas ela é muito interessante. Talvez valha a pena fazer isso só no começo do canal ou continuar. Como assim? É que ele sempre dá corações nos comentários como uma forma de indicar que ele viu o comentário da pessoa. Eu fazia isso também no meu outro canal. E acho que é legal, para ser sincero. Eu acho que pode ser interessante essa estratégia. Porque talvez ela pode fortalecer a comunidade, principalmente no começo. Imagina no começo você vê que o youtuber viu o seu comentário, ou você vê que... Imagina você entra num canal que é um pouco novo, e você olha nos comentários e você vê vários coraçõezinhos. Isso dá uma impressão do que o youtuber tá vendo os comentários, né? Ele tá analisando os comentários, tá prestando atenção nos comentários. E eu acho que é uma estratégia que pode funcionar bem para fortalecer a comunidade. Talvez é melhor usar só no começo, ou talvez é melhor usar além do começo, né? É que se todo mundo fizesse isso, né? Se todo YouTube fizesse isso em todo momento, talvez ficaria meio chatinho, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada primeiro no Social Blade, quanto que ele está conseguindo de visualizações nos últimos 30 dias e quanto que ele está ganhando com esses vídeos. Para você saber se dá para transformar isso em uma renda financeira sólida futuramente. Ok, já estou no Social Blade, vamos olhar aqui direto. Então ele tem 1 milhão de visualizações nos últimos 30 dias. Pronto, deixa eu ver se quando me trava aqui. Tem uma receita de mais ou menos de 4 mil por mês. Normalmente o Social Blade ele erra para baixo, né? Quer dizer que normalmente, muitas vezes é acima desse valor, mas a maioria das vezes que eu fiz o cálculo, deu em torno desse valor. Mas vamos fazer o cálculo para saber mais ou menos se é esse valor, ou se é mais, ou se é menos. Vamos lá? Esse cálculo é o seguinte, já fiz várias vezes. Você primeiro pega quantas visualizações ele fez nos últimos 30 dias, no caso essa daqui, e você divide por 1000, que é quanto o YouTube paga por 1000 visualizações. Aí daria esse valor. Com esse valor você faz o RPM do canal. Tem o CPM, quanto o YouTube ganha por 1000 visualizações, o RPM, quanto o YouTuber ganha por 1000 visualizações. Normalmente eu gostava de chegar e perguntar para alguma IA o que a maioria desses canais desse tal nicho tem, qual tipo de RPM. Bem, eu acho que para nicho de games, colocar RPM de 1, de 2, de 3 ou de 4, eu acho que são os melhores RPMs que dá para colocar. Enfim, dessa vez eu vou colocar 3. Vamos lá, vou colocar 3. Então, 3.000, 3.600. E bem, de qualquer maneira, uma renda financeira mínima no Brasil é 1.500, né? Mas só que, olha isso daqui, ele já tá ganhando isso daqui. Ele postou bastante vídeos? Com certeza, ele postou bastante vídeos. Mas ele já tá ganhando 3.600. Vale muito mais a pena ganhar 3.600 fazer uma coisa que você gosta do que ganhar esse mesmo valor fazer uma coisa que você não gosta. Além do mais, ele só ganha só com isso daqui. Ele pode até ganhar mais, né? Porque eu só contei com a AdSense. E o menos aqui, ó.
E o clube de membros aqui, ó. O Seja Membro. Você vai mesmo. E se o clube do Seja Membro estiver faturando, sei lá, 1.000, exemplo. E já teria ganhado um valor de 4.600, exemplo. Entende? A gente não pode jogar pra fora o clube de membros. Dando um exemplo, tá? Não sei quanto que ele ganha. Só que aí tem um ponto que pode transformar isso muito mais sustentável. Esse é um canal que é atemporal. Só que é um canal atemporal e para você ter essa base, você precisa ter bastante views nesse canal. Só que talvez os 3.600 ainda não se tornem algo tão, como posso dizer, aceitável para alguns youtubers. E o que eu acho que ele deve continuar fazendo são principalmente as lives. Principalmente fazendo na Twitch. Por conta que ele aproveita o tempo que ele está gravando jogos, que ele está fazendo desafios e ainda por cima ganha dinheiro. Imagina se ele ganhasse só um 500 aqui, ó. Só 500 jeans por live. Imagina ele faz lives, sei lá, umas 5 lives. 5 lives do mesmo jogo e ele ganha só 500 em cada uma live. 500 em cada uma das lives. De horas, vamos dizer assim. Ou sei lá, 1.000. Imagina ele ganhar 1.000 em uma live. O que eu tô querendo dizer aqui, que quando a gente pega o YouTube com a AdSense e com o clube de membros e junta com alguma live, tornam esse valor mais aceitável. Claro que a gente já estaria feliz com esse valor, com certeza eu acho que eu já teria, mas nada é bom que não possa ser melhorado. Então eu acredito que ele deve continuar investindo assim no YouTube e também nas lives, por conta que investir na live para deixar esse valor mais saudável. Porque além do mais a gente quer mais, né? A gente não quer viver na mediocridade. Não existe nada de bonito na pobreza. Então vamos continuar aqui, porque ainda não acabou. Porque ainda tem muita coisa ainda para falar sobre ele. Olha o que ele podia fazer para melhorar os ganhos. Além de ser algumas coisas, mas ele tá indo muito bem. Isso vale tanto para ele, né? Se ele quiser implementar alguma dessas estratégias, se ele achar que faz sentido. Porque se não fazer sentido, ele não deve colocar. Ele entende o público melhor do que eu. Mas se isso te ajudar, porque eu tô aqui para te ajudar, faça no seu canal também. Se achar que isso vale a pena, né? Porque depende de canal para canal, tá? Eu não tô te forçando a fazer nada, não tô dizendo que é o certo e nem que vai funcionar, tá? Enfim, fica por sua conta e risco. Primeira coisa, só com o clube de membros, ele tá perfeito. A única coisa que eu achei que podia talvez melhorar é criar emojis do próprio canal. Mas acho que não compensa nessa situação criar mais níveis. Se você clicar aqui em Seja Membro, dá pra ver aqui, ó. 4, praticamente 5 reais por mês aqui. Mas, olha aqui, eu acho que não vale muito a pena criar mais níveis, por conta que aparentemente tem que ter acho que vale mais a pena investir numa comunidade um pouquinho mais forte. Acho que é melhor criar outros níveis quando você tiver uma comunidade um pouquinho mais forte. Uma comunidade que gastaria esse dinheiro, né? Outro ponto aqui também que é muito importante. Acho bem legal ele fazer as lives para aproveitar a própria gameplay, de fazer 100% ou platinando. No entanto, se ele quiser também, ele pode fazer na Twitch. Porque a Twitch também já é uma comunidade que já é bem aberta a doações, né? Pois ele pode fazer a live no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo. Que nem a estratégia do Souza Soul, que o Souza Soul faz. Quando ele crescer na Twitch e tiver uma comunidade, elas mesmas podiam fazer doações. Ele pode até ganhar para as propagandas, né? Que seria um tipo de AdSense, só que na Twitch e etc. Mas vai a caso se ele acha viável ou não. Dependendo do público, pode dar certo ou pode não dar certo. Ele que decide, tá? Mas eu acho que vai funcionar sim, porque ele aproveita esse tempo que ele tá gravando os vídeos, ele faz isso para dois locais e as pessoas podem fazer doações, as pessoas podem ver as propagandas, pode ajudar a deixar esse valor de 3.600 mais saudável. E outra coisa que eu não coloquei aqui, mas deveria ter colocado, uma das formas que ele pode fazer é aceitar publicidade, né? Que é todo youtuber você já deve conhecer, né? Você vai lá, deixa seu e-mail aqui na descrição e você consegue uma publicidade com alguma empresa, né? Isso ajuda também mais no valor. Só que tem uma coisa aqui que eu queria comentar, que eu não vi nenhum youtuber comentando sobre isso. Eu ainda tenho, na verdade, mas um dos meus canais do YouTube, eu deixava aqui o contato comercial na descrição. Só que eu vi que tinha muitos bots. Que iam lá na descrição, e pegava esse e-mail e dava, sabe, para várias pessoas. Tinha um que dava para ver quantas pessoas ele já mandou essa mesma imagem, sabe? Dá pra ver que era bots, né? Bots malditos, né? E se você clicar aqui em vender isso de e-mail, você tem que fazer isso daqui. Se você clicar aqui, pronto. Só que isso daqui para alguns bots. Então, a única coisa que eu aconselharia fortemente é tirar o contato comercial daqui. Deixa ele aqui por conta que isso já para alguns bots. É bem útil, praticamente obrigatório,
ele postar cada vez mais vídeos, pois são atemporais e isso vai fazer ele ter uma base financeira mais sólida para ele. Exemplo, quanto mais vídeo ele postar no canal dele, maior será a base sólida do chão dele. Imagina uma casa. Imagina uma casa, sei lá, que tem um buraco assim no chão. Quanto mais vídeos ele posta, mais blocos ele consegue colocar debaixo dessa casa para criar uma superfície sólida. O que eu tô querendo dizer aqui, quanto mais vídeos ele postar, mais ele vai ganhar de AdSense. Quanto mais vídeos ele postar, mais ele vai ganhar de AdSense. Então, sei lá, vou chutar um número muito aleatório aqui. Vamos dizer que ele postou 100 vídeos. Vamos dizer que ele postou 100 vídeos e tá ganhando, sei lá, 3 mil. Então, se ele postasse mais vídeos, ele estaria ganhando... Se ele postasse o dobro de vídeo, ou seja, 100 mil para 200, ele já podia estar ganhando mais do que o dobro do AdSense. Só que tô querendo dizer que é praticamente obrigatório ele continuar postando os vídeos, porque eles são atemporais, e quanto mais vídeos ele tiver, maior será a base financeira, maior vai ser a base na casa dele, do chão dele, vamos dizer assim. Maior bloquinho ele vai colocando para ter uma superfície cada vez mais sólida, cada vez mais segura e cada vez maior. Outra coisa aqui também. Acredito que o canal dele e os demais que eu analisei, os comentários são muito importantes. Então ele deve continuar expondo sua personalidade, continuar com os bons vídeos e quem sabe até mesmo fazer perguntas leves no vídeo para incentivar a comunidade. para incentivar a comunidade, perdão. É que as perguntas pode funcionar no canal dele. Se ele quiser também, faz algumas perguntas de leste. Você já jogou esse jogo? O que você achou disso? Por conta que pode incentivar as pessoas a comentar. Tá, mano, tá, Guilherme? Por que você tá focando tanto nessa parte de comentários? Então, por quê? Com uma comunidade fiel que comenta nos vídeos, além da motivação para continuar, a maioria dos comentários comentam e assistem um vídeo. Um dos pontos. E os mesmos comentários deles podem gerar mais comentários e puxar mais gente para voltar pro YouTube. Porque imagina só, quem comenta normalmente assiste o vídeo completo, quem comenta vai lá dar a sua opinião, e ainda por cima, se for, por exemplo, uma opinião controversa, ele vai lá e outras pessoas começam a comentar junto, começam a comentar a opinião dele. E quando uma pessoa é respondida, vai soar uma notificação, por exemplo, no celular dela, e a pessoa é meio que essa pessoa que saiu do YouTube volta pro YouTube. E se a pessoa voltar pro YouTube, ela tem mais chance de continuar na plataforma e de ver mais propagandas. Além do mais, é bom ver, além do mais, é bom ver com pessoas comentando, pessoas gostando do seu trabalho, se incentivando o seu trabalho. Observação, eu falo bastante sobre o Merch, mas acredito que ele é com uma luva mais pra frente para esse canal, pois ele já tem um personagem, já tem um carisma e provavelmente já tem um público que compra os jogos. E se ele manter essa mesma qualidade e aumentar a comunidade após os 100 mil inscritos, mas é mais aconselhável fazer isso mais perto do 1 milhão, com certeza pode funcionar como que aconteceu com o Soulzone, Golart, etc. O que eu tô querendo dizer aqui, o que é Merch? É você vender seus próprios produtos, normalmente camisetas. E eu acreditaria com uma luva porque ele já tem um personagem, e já tem um público legal, Então, provavelmente, depois que ele fazer os 100, depois dele ter 100 mil inscritos, ele já pode fazer isso. Como assim? É que depois dos 100 mil inscritos, que os 100 mil inscritos é uma maneira da gente analisar a comunidade e o tempo que ele tá no YouTube. E a maioria dos canais que eu vi que fazia merch das próprias camisetas são canais que estavam próximos do 1 milhão. Só que no mínimo, os canais que já faziam isso eram os que tinham 100 mil inscritos. O que eu tô querendo dizer aqui, que eu acho que cairia muito bem com uma luva pra ele, quando ele tiver mais inscritos, tipo uns 500 mil inscritos, ele tenta focar em fazer camisetas próprias. Porque já parece ser um público que é focado em comprar esses jogos. Parece um público que já compra os jogos, já tem um público que compra os jogos, que gosta dele. Eu acredito que fazer o mesh das camisetas podiam funcionar muito bem. Que nem o que aconteceu com o Soulzone, com o Golart, etc. Então, a estratégia aqui do que ele podia fazer, ele podia investir na Twitch e no YouTube ao mesmo tempo, fazendo lives dos jogos. Ele pode também investir na publicidade e ele pode, talvez, fazer alguma coisa em relação ao clube de membros, continuar postando cada vez mais vídeos e, se ele quiser, ele pode fazer um merch. Enfim, essas são as formas que eu achei que ele pode monetizar para tornar o chão dessa casa cada vez mais sólido, cada vez mais seguro, vamos dizer assim, para que ele conseguisse ganhar cada vez mais dinheiro. Enfim, essa é a minha opinião, e eu não estou dizendo que ele deve fazer ou não. O que eu disse pode funcionar e não pode funcionar. Avança um pouquinho, vê se isso faz sentido para você e para o seu canal, e para o seu público também. Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!